E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí o pós-jogo e tudo que a mídia esportiva falou sobre a eliminação dos pênaltis do São Paulo perante o Botafogo. Infelizmente o Tricolor acabou sendo eliminado e o sonho do Tetra foi por água abaixo. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e para a gente atingir a meta de 15 mil inscritos. Estamos nessa busca aí. Você já sabe, a gente vai assistir aí o trecho do vídeo. No final do vídeo eu trago a minha opinião. A gente vai debater e comentar muito sobre essa desclassificação do São Paulo, o jogo em si. E eu vou dar a minha análise sobre a partida de hoje, beleza? Queria esse de restaurar isso deixando aí na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. A marcação, tanto é que o domínio do Botafogo, essa pressão toda, termina quando o Luciano entra, né? E aí é curioso porque o Zubeldia volta a jogar com o time que ele sempre quis, sem o Ferreirinha, né? No jogo anterior ele botou o terceiro zagueiro, como todo mundo pediu, o William Gomes. Quando mudou para a linha de 4, o time melhorou. Hoje começou com o William Gomes, quando colocou o Luciano, o time melhorou, né? Então dali em diante eu acho que o jogo ficou igual. Até o segundo tempo, quando o São Paulo foi muito superior. A classificação do Botafogo ela é indiscutível, porque ela não tem interferência nenhuma de arbitragem, porque o Botafogo foi mais eficiente na cobrança de pênaltis. Mas o Botafogo que, para mim, joga o melhor futebol do Brasil, que fisicamente é o time que consegue fazer os jogos mais intensos e melhores, tem tudo para conquistar títulos esse ano, ficou um pouco abaixo do que eu esperava aqui no Morumbi. Eu não acho que o Botafogo chegar aqui no Morumbi e se impor tecnicamente e fisicamente é alguma coisa tão surpreendente. Surpreendente para mim foi o Botafogo se encolher no segundo tempo e não conseguir jogar contra o São Paulo, que era um time de pura superação. Não era um time tecnicamente inspirado. O São Paulo hoje perdeu o gol embaixo da trave, o São Paulo perdeu o pênalti perdido pelo Lucas, o gol embaixo da trave perdido pelo Caleri, o gol do Botafogo numa marcação boa de saída de bola, mas num erro muito grande do Luiz Gustavo. Quer dizer, as referências técnicas do São Paulo erraram aqui hoje. Então, eu acho que, ao contrário do que disse o Jean, eu não acho que passou a equipe que indiscutivelmente foi a melhor em ambos os confrontos. Eu acho que no primeiro tempo do jogo de ida, sim. Eu acho, repito, que o Botafogo fez uma coisa muito grande, que merece a classificação. Eu não discuto isso de maneira nenhuma. Se você olhar as chances mais claras de gol, e isso para mim conta no final das contas, como contou contra o São Paulo diante do Atlético Mineiro, eu acho que tudo bem, o Botafogo classificou, perfeito, merecia, mas se o São Paulo tivesse classificado também teria sido justo. Em ambos os confrontos não, hein? Claro. Tem um ponto. Não, só uma coisinha, Marra. Rapidamente, é que tem um ponto pra mim. Vai lá. Pois não, Jean. Pode falar, Marra, pode falar. É muito claro, assim, é que dentro da ideia, o Botafogo tem uma execução da sua ideia melhor que a execução do São Paulo. Para mim, o São Paulo luta mais para conseguir superar. O Botafogo joga distante do que é o limite dele. Para mim, o Botafogo joga distante do que é o limite. O Botafogo ainda pode crescer mais. E concordo totalmente, por isso meu comentário. Eu acho que o São Paulo jogou no limite hoje aqui. A melhor versão do São Paulo é essa, talvez com um pouco mais de acerto na finalização do Caleri, com o Lucas sem perder o pênalti. O Botafogo, para mim, joga muito mais. O Botafogo, individualmente, ele é consideravelmente superior ao São Paulo. Tanto é que no primeiro... E acho que na ideia também, Vitor. É um time muito mais fluido. Porque permite mais ideias. O São Paulo, por exemplo, não pode jogar fechado em contra-ataque. O Botafogo pode. O Botafogo marcando em linha média vai marcar melhor que o São Paulo para roubar a bola e fazer o gol. Né? O Botafogo pressionando a saída de bola tem mais força que o São Paulo. O Botafogo é melhor que o São Paulo. Sim. Isso para mim não está em questão. Eu só acho que quando a gente olha as chances criadas... Você está falando do confronto. Do confronto em si. Né? Não, assim, o Botafogo consideravelmente melhor que o São Paulo. Isso aí não é... Assim, eu nem entro nessa discussão porque não dá para comparar uma equipe com a outra. Quando a gente fala de qualidade individual. Eu só acho que no jogo de ida, até quando o Botafogo foi muito melhor e o São Paulo não fez contra o Botafogo em nenhum momento um jogo no nível que o Botafogo fez contra o São Paulo no primeiro tempo, o Botafogo teve azar, criou chances de gols, mas não criou uma chance embaixo da trave. Sim. Não perdeu. Com um pênalti, como a do Caleri. As melhores chances foram criadas pelo São Paulo. O Botafogo, ele é melhor que o São Paulo. E ele teve azar no primeiro tempo no jogo de ida, né? Porque pressionou demais, deixou o jogo desconfortável para o São Paulo. Então eu acho que o Botafogo, repito, fez uma coisa muito grande, tá na história, tirou Palmeiras e São Paulo da Libertadores. Isso é muito grande. Muito grande. Se isso terminar em título, vai ter que passar ou por Flamengo ou por Peñarol, dois gigantes do continente, e vai terminar ou contra River Plate ou contra o Atlético. Ou seja, se o Botafogo for campeão, será
épico, indiscutível, será épico. Eu só acho que quando a gente fala do que o Botafogo pode render, e não é uma crítica negativa, eu estou fazendo um elogio, e quando a gente olha o que o São Paulo pode render, se fizer uma edição das chances mais claras de gol em ambos os jogos, as do São Paulo são maiores. Muito bem. Vitor Birner e Mário Marra, eu tenho que liberar vocês. Adoraria estender essa discussão, porque aqui nós na mesa discordamos frontalmente de Vitor Birner. Bastante. Até porque o segundo tempo do Botafogo não é pior no Engenhão, no Newton Santos, como foi hoje. O segundo tempo do Botafogo no Newton Santos é bom. Ficou muito fresco na memória porque o São Paulo sobreviveu. O segundo tempo do Botafogo é bom. São Paulo tira a velocidade em alguns momentos, o segundo tempo do Botafogo no Newton Santos é bom. Primeiro tempo no Newton Santos é ótimo, primeiro tempo hoje é ótimo. Então, porque teve chance, mas o pênalti eu não considero, porque nunca foi pênalti. Então, aí depois o restante parece que o São Paulo só faltou finalizar melhor. Acho que é um pouco diferente. Eu preciso liberar os dois. Se alguém, por um acaso, nesse momento, falar, William, dá para segurar os dois mais um pouquinho aqui na cabine, mesmo depois da coletiva. Eu vou agradecer imensamente, porque o papo com o Birner e com o Marra tá maravilhoso. Se alguém conseguir segurar os dois aí, eu vou agradecer imensamente. Amarra. Mas se não conseguirmos, desde já, um beijo para vocês aí. Vamos amarrar esse... Veja aí se a gente consegue. E vamos para a coletiva com o Arthur Jorge. Vamos nessa. Bem, eu vou... Já acabou mesmo, estavam saindo. Tem aquela mentalidade de que acabou a Copa do Brasil, acabou a Libertadores, acabou o ano, né? Acho que não, hein? São Paulo tem um campeonato brasileiro aí pela frente, vai ter que se reerguer e pode ficar numa boa posição, ficar, de repente, num G4, num G6 e tal, garantir sua vaga para a próxima Libertadores. O São Paulo pode... São Paulo pode terminar o ano ainda muito bem em termos de Campeonato Brasileiro. O ano não acabou, gente. Claro, acabou a possibilidade de título, evidentemente. São Paulo sonhava ainda com um título em Copas, era o mais viável. Mas tem o Campeonato Brasileiro pela frente. E domingo já tem jogo contra o Corinthians. Isso é o Zubeldia e com toda razão. Normal tá triste, né, gente? É uma eliminação de Libertadores. Ninguém vai chegar lá, tudo bem, tá certo. Pênaltis, claro. Ninguém vai estar só sorrisos ali. A expressão dele e do Luciano é muito pesada. E o próprio Zubeldia reconhece, assim, o torcedor fez a parte dele desde o começo, desde o pré-jogo, durante o jogo, empurrou quando o São Paulo estava sendo muito pressionado pelo Botafogo e não estava conseguindo jogar, né? Não faltou a atmosfera, que a gente sempre elogia muito nas noites de Copa no Morumbi, né? Mas o desafio dele até o Clássico é grande, né? Você reerguer o grupo ali, buscar novas motivações, que queira ou não, são 2 títulos que você perde num espaço muito curto de tempo. Sim. E a gente sabe que buscar vaga é fundamental, mas não é igual buscar título, né? Então você vai ter que ter muita tranquilidade ali no dia a dia e do outro lado você vai pegar um Corinthians, tá assim, né? Pegou o elevador e tá com a confiança lá em cima, tá com ânimo, tá com motivação, tá com confiança. Então acho que esse é o grande desafio, né? Chacoalhar já a partir de amanhã, começar a pensar para frente. E, assim, o São Paulo fez uma boa campanha, caiu para um bom time. E quando ele fala que qualquer um dos dois que passasse poderia ser campeão, por mais que pareça óbvio, porque você já está numa semifinal, sim, é porque teriam condições técnicas para isso, né? Mas eu acho que esse é um grande desafio agora, né? Reerguer esse moral aí para domingo. Vamos tentar imaginar aqui, friamente, o torcedor do São Paulo está triste, está todo mundo chateado, né? O torcedor do São Paulo, ok. Mas vamos lá, vamos tentar pensar um pouquinho friamente. São Paulo chegou às quartas de final dos 2 mata-matas que disputou. Ele é eliminado em um pelo Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que vai a esta semifinal, o Atlético Mineiro que é semifinalista da Libertadores da América também. Aí o São Paulo é eliminado no outro para o Botafogo, na Libertadores. Botafogo que é o líder do Campeonato Brasileiro e é candidato ao título dessa competição, né? E no Campeonato Brasileiro está na briga por vaga da Libertadores. Em quinto, né? Está em quinto, se não me engano. Tá ruim? É o que o Léo fala. A gente até brincava, né, do tom do Zubeldia, mas estranho seria se não tivesse sentido o golpe. O tom de tristeza agora, mas, gente, o golpe não é porque terra arrasada também. Houve uma satisfação ali de algum momento evitar o pior do primeiro tempo no Newton Santos, no primeiro tempo hoje, leva para os pênaltis. O moral do São Paulo ele chega elevado para os pênaltis, em casa. E claro que a ducha de água fria não dá para ficar de sorrisinho. Agora, virar a página, é muito difícil virar friamente e falar, não, porque a partir de agora, para o jogo contra o Corinthians, é caprichar na finalização, é tentar potencializar. Não, é muito difícil achar que vai ser isso, que vai ser trabalhado também até domingo. Só que você precisa também acelerar. Sim. Uma derrota num clássico, uma combinação, ela também torna a pancada um pouco mais forte para te empurrar. Eu acho, francamente, o São Paulo tem grupo. Tem grupo para se manter ali em G5, G6, que depois vira G7, com título de alguém ou de Copa do Brasil, ou depois um possível título brasileiro de Comebol Libertadores. Então, é entender. Se falou tanto que o elenco era mais curto,
que tinha menos opções, que o Zubeldia sofre com opções para o Campeonato Brasileiro. Então também não dá para colocar uma briga, uma campanha digna nos dois mata-matas, ainda que não tenha vencido em casa quando precisou contra o Atlético, não venceu em casa quando precisou contra o Botafogo, mas é digno. E você estar brigando por uma vaga de Libertadores não dá para enterrar esse ano. Agora é como você vai lidar com isso. Acho que tem muito do desafio, o Léo falou, tem muito do desafio de se recuperar. Talvez não rápido para o Corinthians, mas passando o Corinthians ainda teremos 10 jogos de Campeonato Brasileiro e só o Campeonato Brasileiro. Tem data FIFA para parar pela frente. Então, assim, não dá para entrar nessa de... Como no ano passado o ano acaba após a Copa do Brasil, isso foi falado depois, né, como o São Paulo encarou reta final de Brasileiro, o ano de São Paulo não acabou. Vai ter o luto e tem que lamber ferida, e tem que sentir o luto, tem que dar peso ao que precisa ser dado, mas calma lá. Fala, Jean, que eu acho que você ia falar de interromper. Não, eu acho que assim, a gente precisa parar com a coisa de que eliminação de mata-mata precisa necessariamente virar crise. E no Brasil tem muito essa lógica. Cara, caiu no mata-mata, a coisa tá perdida, não tem mais nada para fazer, precisa demitir o técnico, precisa encontrar os culpados. Então agora, o Lucas perdeu o pênalti, o Caleri perdeu 2 gols feitos, o Luiz Gustavo saiu jogando errado e entregou um gol pro Botafogo. Tudo isso é verdade. E nada disso significa que esses caras não possam ser úteis ou não sejam muito importantes para o São Paulo. Zubeldia, Lucas, Caleri. Então, assim, essa loucura que existe e é um padrão de transformar a eliminação em mata-mata na pior coisa do mundo. Tem gente que fica incomodada quando, eventualmente, sei lá, sabe, se o torcedor tá ok com uma eliminação porque entende que o time é forte. Eu acho que assim, tem parte da torcida do São Paulo que obviamente tá caçando o culpado, tá caçando as... E é normal, faz parte do jogo, faz parte... O torcedor faz isso, toda a torcida faz isso. E tem parte da torcida do São Paulo que provavelmente reconhece a qualidade desse grupo, a qualidade desse treinador, e eu acho que, ainda que seja difícil para parte da torcida entender isso neste momento específico, e esse é um momento de chateação, que eu gosto sempre de lembrar, que seria completamente diferente, os heróis seriam apontados, o Caleri seria exaltado se o time consegue passar na disputa dos pênaltis e tudo mais, mas assim, é preciso tentar deixar um pouquinho de lado isso amanhã ou depois, para olhar para o que era o São Paulo há 4 anos e para o que é o São Paulo hoje. Para onde o São Paulo está brigando, para qual é o patamar de briga. E entender que o São Paulo caiu para 2 elencos indiscutivelmente melhores do que eles, no mata-mata. Então não tem nenhum demérito nisso. Você pode reclamar de uma coisa ou outra, você pode reclamar de um erro ou outro, mas também essa lógica de, foi o erro que eliminou o São Paulo. Porque o torcedor só olha para o time dele. Sim. Então é sempre o erro do time dele que o eliminou da competição. Mas, por exemplo, o torcedor de São Paulo que está dizendo que a culpa é de quem errou, não deve estar olhando para os erros todos que o Botafogo cometeu, porque ele os cometeu. Claro. No primeiro jogo, quando ele teve um domínio absurdo no primeiro tempo, teve 11, 12 finalizações no primeiro tempo e não conseguiu, em nenhuma delas, fazer o gol. Então, assim, os erros estão de parte a parte. Num jogo de futebol, você acerta e você erra. E não são só os seus erros que contam. Então, assim, a culpa não é só do seu jogador que perdeu, tem muito mérito do adversário. E se você for contar erro por erro nesse confronto especificamente, o Botafogo também perdeu muita chance. Né? É verdade. Aliás, hoje o lance do Caleri foi um erro individual. Claro, tem um erro coletivo, mas na hora que ele cabeceia livre, sossegado para fazer o gol. O gol que ele perde é um lance onde ele aparece livre também. Também tem erro do Botafogo, que ele perde no primeiro jogo. Enfim, exato. Tem uma série de situações. Claro. Tem uma série de situações. E talvez essas fossem lembradas pelo torcedor do Botafogo nesse momento, se o Botafogo tivesse caído. Os gols perdidos seriam lembrados. Então, assim, é normal, eu acho que o torcedor tem... Sabe, como a gente viu aí, é indiscutível que o Botafogo é uma equipe melhor que o São Paulo. E demonstrou isso nos 2 primeiros tempos dos jogos. Mas no jogo de hoje especificamente, se a gente for pegar as estatísticas, o São Paulo finalizou mais de 20 vezes e o Botafogo, se eu não me engano, não finalizou nem 10 vezes. O Botafogo teve um chute no gol e foi o gol que, por sinal, para mim, teve 2 falhas. A falha do Luiz Gustavo e a falha do Rafael. O Rafael não pode tomar um gol daquele. Aquela bola é encaixável. O Rafael não pode espalmar a bola na cabeça do cara. Não, ele... Eu às vezes falo aqui que o Rafael não é um goleiro milagreiro, mas não é um goleiro que
a gente fala, pô, o Rafael deveria ter feito melhor. Mas essa temporada, o Rafael tá tomando gols que a gente tá pensando, pô, não era pra tomar esse gol. Não podia tomar esse gol. Então, pra mim, houve duas falhas. O Caleri não pode perder aquele gol que ele perdeu, porém ele se redimiu. E eu acho que o Zubeldia, ele foi um pouco covarde no primeiro tempo, sabe? Se ele sabia que a melhor escalação era com o Luciano, vocês sabem aqui, eu achava que não. Eu achava que a melhor escalação era a que a gente viu hoje, com William Gomes, Lucas e Rato. Mas o jogo mostrou que não, que a melhor escalação era realmente com o Luciano dentro de campo. Isso não quer dizer que o Luciano tem que entrar em todas as partidas, porque tem partidas que o Luciano faz que é ridícula. Mas no jogo de hoje a entrada dele melhorou. O Caleri estava muito só. O Caleri estava só tomando pancada, a bola não estava chegando. Com a entrada do Luciano, teve um contrapeso, né? Porque o São Paulo teve um jogador a menos para marcar, porque o William Gomes voltava bastante e o Lucas não volta tanto. Mas o São Paulo tinha um jogador a mais para atacar. O Luciano estava lá. E o São Paulo, a partir da entrada do Luciano, melhorou. Não teve, assim, grandes oportunidades, Luciano, mas melhorou, ajudou a deixar o jogo mais igual. E no segundo tempo, o São Paulo foi bem superior ao Botafogo. Mas o futebol ele não é justiça, o futebol ele é eficácia. Assim como o Botafogo no primeiro tempo do Engenhão não fez os gols, o São Paulo teve a chance de pênalti com o Lucas, não fez, e teve a bola debaixo da trave do Caleri, não fez. O jogo foi para os pênaltis. O que eu gostaria de pontuar aqui é que a gente passou a semana toda vendo a mídia falando como se o Botafogo fosse o Real Madrid, fosse o Bayern de Munique, fosse o Barcelona, que ia amassar o São Paulo. O Botafogo hoje fez um bom primeiro tempo, conseguiu anular o São Paulo, teve além do gol, eu acho que uma boa oportunidade com um chute de fora da área, mas o Botafogo foi longe daquele Botafogo do Nilton Santos, do Engenhão lá. O Botafogo não é um time imbatível e mostrou hoje que não é. O São Paulo, que é um time extremamente limitado, ficou por isso aqui de eliminar o Botafogo. A gente tem que dar méritos, e eu falei pra vocês aqui que se o Botafogo vencesse o São Paulo no Morumbi, o Botafogo tinha toda... merecia muito chegar à final da Libertadores. O Botafogo não venceu, empatou e se classificou nos pênaltis. Então, parabéns, mereceu passar. Ou passou com méritos, né, sem deméritos. Mas a gente viu que o São Paulo não pode ser rebaixado a ponto de o Botafogo vai amassar o São Paulo no Morumbi. Não vai. Assim como não amassou o São Paulo no Morumbi, faz jogo duro contra qualquer um. Sabe, o São Paulo ficou por isso aqui da vaga na semifinal. Contra o melhor time do Brasil, o time que a mídia exalta. E o São Paulo é um time bem mais barato que o Botafogo. Eu só acho que o Zubeldia, ele passou a semana toda dando folga para os jogadores. Os jogadores não jogaram no final de semana e só foram jogar no segundo tempo do jogo de hoje. Isso é o que mais me irrita. Os jogadores só jogarem no segundo tempo do jogo de hoje. Infelizmente, o São Paulo caiu, mas caiu de pé, caiu como um tricampeão da América, cai. Não acho que o São Paulo passou vergonha ou algo do tipo. O São Paulo mostrou que pode fazer jogo duro com qualquer um, inclusive com o Botafogo. Jogadores, alguns, eu acho que o Zubeldia vai ter que começar a fazer mudanças nesse time. Eu já via o Luiz Gustavo muito, muito limitado em alguns aspectos. E em jogos como o de hoje, ele demonstra realmente uma limitação. O Rafinha não tem mais condições. E a gente tem que ver como o Zubeldia vai montar esse ataque. Sabe, assim, o Luciano, ele é um cara que... ele é muito importante estando dentro de campo, sendo um cara mais chato. O cara para estar dentro da área, para finalizar, para criar alguma coisa. Então,
eu acho que o Zubeldia deveria mudar o sistema. Começar a atuar com 3 volantes, deixar o Lucas de 10, Luciano e Caleri. O Santi Longo, pra mim, tem que entrar. O Wellington hoje fez uma partida ridícula. O futebol que o Wellington jogou hoje é ridículo. Ridículo. Sabe? O Michel Araújo, em 20 minutos, fez mais que o Wellington o jogo todo. Mas, assim, outra coisa que a gente tem que pontuar é... O São Paulo, o Zubeldia foi um pouco covarde no primeiro tempo, porque acabou se rendendo à pressão. Mas ok, ele fez o que a torcida pediu, o que todo mundo pediu, inclusive eu pedia, que era sacar o Luciano do time e colocar esse trio de ataque. Mas ele foi muito corajoso no segundo tempo. No segundo tempo eu gostei do que o Zubeldia fez. Ele simplesmente lançou o time pra frente. Ele viu que o Botafogo sentiu. O Botafogo sentiu o segundo tempo e claramente o Botafogo sentiu. Eu não sei se sentiu psicologicamente, sentiu a pressão do Morumbi, se o São Paulo começou a se impor, mas o Botafogo sentiu. E o Zubeldia viu isso e começou a mexer no time de forma corajosa pra fazer o São Paulo ficar mais e mais e mais e mais em cima do Botafogo. Até que conseguiu fazer o gol. Mas o time tem que ter mais variações. O time do São Paulo, no começo do primeiro tempo, era só chutão do Caleri, dava dó. E eu falo aqui pra vocês, né, que o Caleri apanha muito e não recebe bola. Hoje ele teve 2 bolas, né? A mais fácil ele errou e a mais difícil ele fez. Imagine se o Caleri recebesse mais bolas. O Lucas perdeu o pênalti, mas todas as jogadas boas do São Paulo saem do pé do Lucas, cara. Assim, por dentro hoje ele não funcionou, por incrível que pareça. Jogou por fora e criou jogadas muito boas vindo de fora pra dentro. Até porque o Zubeldia mexeu no time, deixando o time mais pra frente. Então o Lucas tinha um pouco mais de liberdade. O Lucas não se escondeu do jogo e nem acho que ele deveria se esconder, afinal ele recebe o maior salário do time. O São Paulo caiu hoje como o tricampeão da América. Como um time do tamanho do São Paulo deve cair, fazendo o jogo duro. Parabéns pro Botafogo. Mas eu vi muito um grande desrespeito da mídia e até mesmo dos torcedores do Botafogo. Ah, o Botafogo vai amassar o São Paulo lá, não sei o que, papapá. Cara, isso não existe. Isso não existe. O Botafogo não conseguiu amassar o São Paulo. E quando eu falo amassar é de resultado, de gols, nem lá no Newton Santos. Foi 0x0 o jogo lá. Botafogo jogando em casa. Se não fosse esse jogo, era jogo para 1x0 São Paulo. Se a gente não tem aquela falha do Luiz Gustavo. O Botafogo não teve chances claríssimas de gol. Qual foram as chances claríssimas que o Botafogo teve de gol? Claríssimas. Tipo as do Caleri. Sabe? Então, aos torcedores do Botafogo que com certeza estão assistindo o vídeo, parabéns. Aos torcedores do São Paulo, paciência, fizemos o que deu. Eu só espero que o Zubeldia mude o time, que o Zubeldia veja os erros do São Paulo, que o Zubeldia comece a ver que o São Paulo precisa de uma nova cara. Esse time tem boas coisas a serem trabalhadas, tem boas coisas a serem exploradas. Ao contrário do que disseram aí no vídeo, o São Paulo para mim não tá no seu limite, ele ainda tem um pouco mais a crescer, mas vai depender do Zubeldia, vai depender da próxima temporada do Júlio Casares tirar o escorpião do bolso e começar a trazer novos reforços. Também vai precisar que o Zubeldia comece a colocar os reforços que já estão lá para jogar. Talvez Santi e Marcos Antônio sejam uma boa dupla de volantes. O Jamal tem que jogar, né? Então, infelizmente hoje nós torcedores são paulinos vamos dormir bem tristes pela derrota do São Paulo. Mas ao contrário do que muitos achavam, que o Botafogo ia amassar o São Paulo, ia amassar o São Paulo 2-3-0. O Botafogo não consegue amassar um time tão grande como o São Paulo. O Botafogo tá há 58 anos sem ganhar absolutamente nada.
E ainda não ganharam, ainda tem muita coisa pela frente. O São Paulo provavelmente essa temporada não vai ganhar. O título brasileiro é muito difícil para o São Paulo. Então, vamos esperar pela temporada de 2025. Deixe aí a sua opinião, deixe seu comentário. Eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito. E todos com Deus. Até o próximo vídeo. E valeu.